as configurações do Ano Novo astrológico para o céu de Brasília, por volta do dia 21 de março de 2018, às 13 horas e 20 minutos. Então, assim, o que nós temos no céu de Brasília, marcando o Ano Novo astrológico, seria basicamente uma tensão, uma quadratura entre no signo de Áries e Capricórnio. Então, a gente tem no meio do céu, né, que significa o poder, o status quo, o poder. Nós temos uma Vênus bastante fraca em Áries, basicamente no meio do céu. Nós temos Mercúrio em Áries, que não é de todo mal, e Urano passando pelos seus últimos graus ainda em Áries. E nós temos essa quadratura justamente com Plutão, que está forte, né, relativamente forte, peregrino, porém forte em Capricórnio, em Saturno, muito poderoso Saturno em Capricórnio, e Marte também muito forte em Capricórnio. Então nós temos assim, o que significa essa quadratura? Bom, ao meu ver, esse ano astrológico sobre o céu de Brasília deixa bem clara a questão da luta pelo poder, que vai ser muito, muito intensa. Isso não é novidade, porque a gente sabe que o ano de 2018 será um ano eleitoral. O que marca aqui é, basicamente, uma necessidade de se voltar para as coisas práticas, fazer as coisas com segurança, que é Capricórnio, ou pelo menos acreditar que está se fazendo as coisas com segurança, e a impulsividade ariana, né, que Áries ele indica sempre essa coisa de urgência. Então, vamos dizer assim, essa tensão vai estar entre o buscar aquilo que é o certo, né, ou pelo menos o tradicional, contra as coisas mais arrojadas. E, pelo visto, aquilo que é tradicional tende a ganhar. Então, justamente por causa da força que está esse Saturno, né? Então, Saturno em Capricórnio, ele indica que as coisas feitas com responsabilidade tendem a prevalecer, pelo menos na escolha das pessoas, né? Se as pessoas vão ter capacidade de fazer as coisas com responsabilidade, é outra coisa, né? E, de fato, essa Vênus está muito fraca, então, na hora de fazer os acordos, vamos dizer assim, no contexto nacional, né, porque essas previsões estão sendo voltadas mais para o Brasil, no contexto nacional, nossa capacidade de negociação está muito debilitada, não está fácil não, não teremos acordos fáceis a serem realizados, né? Então, a grande marca do ano astrológico para o céu de Brasília essa disputa do poder entre aquilo que é conservador e entre aquilo que é mais arrojado, entre aquilo que é mais seguro, pelo menos na cabeça da maioria, e aquilo que é mais impulsivo, aquilo que é mais, vamos dizer assim, manifesta maior coragem por parte das pessoas. Então as pessoas vão ficar nessa espécie de sentido de medo, né? Então o que vai dominar muito o ano astrológico no Brasil é o sentimento do medo entre o conservar aquilo que se pensa que é o certo com aquilo que se pensa que é o arrojado. O ascendente desse céu é Câncer, então isso torna a coisa muito no campo defensivo, na busca da proteção, dá um teor um tanto quanto dramático à situação. Então nós temos um céu bastante propenso ao drama, né? Então a coisa paga esse ascendente em Câncer, em água, deixa o ano todo um tanto quanto voltado para a tradição também. Então, nesse sentido, eu vejo o mapa do Brasil ainda se voltando muito à tradição, com um agravante, né? A gente sabe que nos próximos anos a Urano vai entrar em Touro e o conservadorismo tende a ficar bastante fortalecido. Então, a marca do ano astrológico no geral para o país, especialmente para Brasília, é a impulsividade versus a responsabilidade. Esse será o grande conflito. E essa necessidade de querer voltar às origens, querer voltar à proteção da família e às tradições, nós podemos ter um ano com muito tom dramático, né? Uma certa dramaticidade no tom do que se faz as coisas. Então, esse é basicamente o contexto do céu em Brasília. Agora, para o Brasil, o que nós temos para o Brasil em específico, tendo em vista, nós estamos pegando aqui aquele mapa da independência que considera
o ascendente do Brasil como sendo aquário, né? Então, um país virginiano com ascendente aquário. Então, nós temos assim, de novo a questão, né? Então, essa tensão conservadora recai sobre a casa 11, né, do mapa astral brasileiro. Quer dizer, como que o brasileiro percebe o futuro. Então, como a nação está percebendo o futuro. E ela está percebendo o futuro de um modo conservador, ainda muito forte. Ou, pelo menos, está à busca de alguma coisa, digamos assim, mais prática e segura, né? Não está tão propenso a ideologias em si, né? Nós temos essa questão da busca do espaço do novo e do agressivo, né? Está, no caso, recaindo aqui em Áries, né? O Urano em Áries, Vênus e Mercúrio. Então isso vai fazer, né, no caso específico, que o Brasil tenha essa tendência aqui. Então, em Lua em Touro, né, que nós temos aqui na casa 3, Lua em Touro, em oposição à casa 3,9. O que nós temos para dizer, basicamente, é o seguinte, né? A casa 3,9 significa que o brasileiro vai estar preocupado muito mais com a sua condição, vamos dizer assim, próxima, ou seja, com o mercado nacional. Então, em termos de economia, em termos de educação, em termos de conhecimento, o brasileiro vai estar muito mais preocupado com o seu imediato, com o seu agora, né? E isso está ativando uma tensão entre Saturno, na mapa do Brasil, que está na casa 3, com Marte, que está na casa 9. Então, vamos dizer assim, essa tensão mostra muito a dificuldade que o brasileiro tem de se ver como uma nação que consegue se desenvolver no campo da educação. Então, vai ser ativado, então o assunto educação estará sendo muito debatido no Brasil no próximo ano, né? Nós vamos estar falando muito sobre isso, então é interessante que a gente fique atento a esse ponto, tá? E a questão, de novo, voltando à quadratura em termos da casa 11 e da casa 2, né? Porque a quadratura que eu estava falando anteriormente, lá entre Saturno e Vênus, né, basicamente, que nós temos aqui, um conjunto de 3 planetas, né, que estão ali naquela quadratura que eu falei no início, que seriam em Capricórnio, Saturno, Marte, né, e Plutão, e nós temos em Áries, Vênus, Mercúrio, e nós temos Urano nos últimos graus, né, em Áries. Então, essa tensão no mapa do Brasil recai na casa 11, que é as expectativas e o futuro, e a casa 2, que é a economia. Então, o que é que o brasileiro está se preocupando muito? Assim, o brasileiro vai estar ao mesmo esse conflito. Eu vou investir em coisas para eu ter a mais a longo prazo ou agora imediato para nos sustentar. Então, entre a ideologia e o material, certo? Então, nesse sentido, o que nós vemos é que, em termos do mapa do Brasil, né, nós vamos estar preocupados em dividir nossas atenções essas duas coisas. Então, isso é uma coisa que tem que estar vendo. E o que tem mais interessante para falar agora nesses aspectos, né, o que mudou em relação aos últimos anos, né? Primeiro, a entrada de Saturno em Capricórnio. Então, a seriedade começa a criar mais força, né? Então, vamos dizer assim, a gente acabou de sair de uma situação de um Saturno muito debilitado, né? Porque Saturno estava em Júpiter e isso era muito difícil para ele, agora ele entra em Capricórnio. Então, as coisas feitas com seriedade conseguem ganhar maior destaque. E isso é uma coisa muito bom para todos, né? Não só para o Brasil, isso é uma consideração geral, né? E isso tem de importante para a gente porque isso começa a nos abrir maior horizonte para o futuro, porque a casa 11 no mapa astral do Brasil, ela pega, né, ela começa em Sagitário, mas ela pega boa parte de Capricórnio e ela transita bastante dentro da casa 11. Então, isso dá maior campo para a forma como a gente percebe o futuro. E outra coisa que a gente tem de importante é Netuno. Nós estamos no auge da oposição de Netuno ao nosso Sol. Então, o que acontece? É muito difícil para a nação ver a realidade. O que eu acredito que vai acontecer daqui a alguns anos é que as pessoas vão ter um despertar e vão conseguir ver
o quanto de ilusões alimentou ao longo desses últimos anos, porque esse Netuno anda assombrando o nosso Sol, está no auge, vai ficar no auge a força dele durante o ano todo de 2018. Vai ser muito difícil o Brasil conseguir fazer escolhas coerentes, né, na próxima eleição, porque esse Netuno está dificultando demais a nação a ter uma percepção de realidade. O que está salvando agora é que Saturno pelo menos vem nos dar um amparo, voltando para o Capricórnio, nos dando um pouco mais de chão na hora de tomar decisão, né, na eleição que vem aí, mas não vai ser fácil, né? Vai ser assim, ainda muita mentira, vai ser muita ilusão, o povo caindo muito em conversa fiada, né? E só mesmo daqui a alguns anos que o brasileiro vai conseguir, a nação brasileira vai ter mais discernimento mesmo para poder fazer um julgamento real do momento agora. Está muito complicado, né? Netuno em oposição ao Sol. Nós estamos no auge, estamos exatamente nos graus do nosso Sol, esse Netuno em Peixes, pegando ele. Então, e para os próximos anos, que é algo assim que a gente tem que considerar muito, é como a gente lida com o conservadorismo, porque Urano entra em Touro, né? É a mesma configuração que a gente teve na época da Segunda Guerra Mundial, então vai ser muito difícil manter a economia mundial em ordem, porque Urano e Touro vai mexer muito com a economia, vai trazer onda de conservadorismo tão forte, acredito eu, como foi lá por volta de 1936, 39, 40 e pouco. Então eu acredito que isso vai retornar, e essa é a grande missão, acho que do Brasil, né? O Brasil está tentando encontrar e ver a realidade das coisas, porque tem muita gente mentindo nesse país, né? Muita gente mesmo, e a gente só vai conseguir dar assim, a visão real daqui a um bom tempo. E esse conflito entre o que é convencional, seguro e tradicional e aquilo que é arrojado. Esse é o maior desafio do ano, a gente conseguir escolher entre aquilo que é seguro, aparentemente seguro, e aquilo que é aparentemente arrojado, principalmente por conta desse Netuno que vem atrapalhando nossa visão para distinguir as coisas, mas é isso que se passa, né? Então eu vejo um país muito voltado para suas coisas internas, com essa lua em Touro, é uma lua muito forte, muito poderosa na casa 3, faz a gente voltar mesmo para as coisas imediatas, as coisas do conhecimento daqui, imediato, para o ensino básico. Vai ter muito questionamento como nós cuidamos das nossas escolas e tudo mais, e como nós lidamos com o nosso comércio imediato, do nosso mercado interno, vai ter muito questionamento. Então essa é a forma como eu entendo o céu de 2018 para o Brasil. Então, até mais, um grande abraço.